Boa noite, boa noite. Live de gala hoje. Vamos receber aqui o ex-ministro da Igualdade Racial. Vamos receber o ex-ministro da Igualdade Racial, o Edson Santos, que já chegou aqui pontualmente. Olha lá vem ele, dá uma cenadinha aqui, é o primeiro a chegar. Lá vem ele, Edson Santos. Chegando aí. Como estamos? Tudo bem? Como está de E saúde? aí? Está de Estamos Covid? aqui na quarentena, né? Longe Quarentenado já. Esse tempo todo. Vamos esperar um pouquinho, porque você foi o primeirão a chegar aí. Vamos dar uma enrolada aqui para a galera poder vir. Uhum. Muita expectativa nessa live de hoje. Teve uma colega nossa que disse aí, a Vanilda, pesquisadora, está fazendo doutorado. Quando saiu a tarjeta lá, o card, né, Edson Santos vai falar sobre política e reparação da escravidão, ela escreveu assim embaixo: o melhor ministro da igualdade racial. Pô, você vai me deixar muito envaidecido com isso. Daqui a pouco, quando ela chegar aqui, ela vai dizer aqui: o melhor ministro da igualdade. Vou te mandar o print depois, porque realmente o tempo que nós trabalhamos lá, nós trabalhamos muito, deixamos muita coisa preparada, que veio a se concluir posteriormente, e as pessoas não se lembraram de dizer, olha, estava tudo prontinho aqui desde aquela época, né? É assim que é o mundo, né? O mundo... E ali o trabalho da CEPI, a Matilde, ela implantou alguma coisa, políticas de... principalmente a questão de quilombos avançou muito, né? Eu vou combinar. A gente trabalhou muito mais ação afirmativa, né? Eu vou convidar a Matilde para fazer uma live também. Acho que é uma porque boa. Na época a gente brigou muito. Na época lá. E acho que ela merece essa homenagem aí. Foi ela é uma mulher importante. valorosa. De luta. Então, Edson Santos, ex-ministro da Igualdade Racial, ex-deputado federal, Bárbara Evers chegando aqui, minha colega de OAB, ex-vereador ou futuro vereador? Eu sou ex-vereador e pré-candidato a vereador. E pré-candidato. Tem que ter pré no meio para não ter problema com a justiça eleitoral, né? Na verdade. Então, foi a pessoa que me convidou para trabalhar como ouvidor dele. Eu que não era, ele sempre dizia assim, não quero ninguém do meu partido. Se fosse para pegar alguém do meu partido, eu não tinha chamado, você nem do meu partido foi um tempo que a ouvidoria funcionou para valer, a ouvidoria da CEPI. Outro dia, numa live, numa reunião aí da bancada do Senado, o Márcio, você viu a reclamação do Márcio Chagas lá? O Bertadami queria tinha que ter a CEPI, que era o Ministério, e o Ministério da Ouvidoria da CEPI para o Humberto Adame. Mas então, é um prazer imenso. Essas coisas na administração pública funcionam assim mesmo, né? O responsável pela área ele tem que brigar por aquela área. Recurso, condição de trabalho, né? E a gente tem que fazer a mediação ali, leva isso aqui, mas não é possível tudo. Mas o papel do ouvidor é exatamente me pressionar enquanto ministro
e pressionar o executivo, a administração pública, no que tange a execução das políticas de igualdade racial. Então, é o grito falante. Botar para quebrar. É o grito eu me lembro que eu me lembro que eu dizia o seguinte: se não tiver 3 caras aqui pedindo para demitir o ouvidor, reclamando do ministro, o ouvidor não está trabalhando. Aí o ministro vem, vou botar para fora, vou resolver aqui, coisa e tal, calma. Quer dizer, um ministro solucionador. E os outros são os encrenqueiros que vão arrumar confusão. Acho isso muito bom. Mas, Edson Santos, pré-candidato, e essas coisas todas. Queria que você falasse, para quem por acaso não conheça você, quem é o Edson Santos, que foi o meu ministro lá, segundo a Vanilda, o melhor ministro da igualdade racial, e aproveitando para registrar aqui que entrou a secretária da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra, Cecília Couto. Por favor, Edson. Bem, eu faço política dentro do movimento estudantil, né? Fui da União Estadual de Estudantes, depois fiz movimento comunitário na Cidade de Deus. Cheguei a fazer um pouco de assessoria no movimento sindical, lá no Sindicato Metalúrgico. E depois fui eleito vereador pelo Rio de Janeiro em 1988. E nessa condição eu fiquei até 2006, quando eu fui eleito deputado federal. E na Câmara Federal eu fiquei até 2014, quando o meu mandato não se renovou, né? E nesse período a gente atuou, e embora não fosse a minha origem a questão dos movimentos sociais negros, mas a gente não podia fugir de levar para o legislativo as bandeiras e as lutas antirracistas dos movimentos no Brasil. E eu fui o autor do feriado de 20 de novembro, em homenagem a Zumbi dos Palmares, e fui autor também de uma lei que autorizou a instalação de uma estátua de João Cândido, líder da Revolta da Chibata, na Praça 15. E, quando da elaboração da lei orgânica, nós fomos instrumento do movimento negro e do Conselho Municipal do Direito do Negro, principalmente, né, nas discussões da lei orgânica municipal em 1989 e 90. Então, e na condição de deputado federal, como você sabe, eu fui convidado pelo presidente Lula, em 2008, para ser o ministro da Igualdade Racial. E nessa condição eu fiquei até ter que me desincompatibilizar em 2010 para ser candidato à reeleição de deputado federal. Então, esse é um resumo assim da minha caminhada. Chegando aqui agora a Flávia Ribeiro, que é a minha vice-presidente na Comissão da Verdade, da Escravidão Negra, da OAB do Rio, e vice-presidente da OAB Mulher. Bem, você tem quantos irmãos, Edson? Porque eu conheço uma das suas irmãs. Eu tenho 3 irmãos, somos 4. Tenho uma irmã que você deve conhecer, a Emília, que é minha irmã mais velha, que atua nos movimentos sociais, movimento popular de moradia. Tenho uma outra irmã que é assistente social, já aposentada, que está agora residindo em Angola. Ah, é? Que é acima de mim, que tem
Ela casou com um companheiro o companheiro dela mora em Angola, é brasileiro, mas mora em Angola. E ela está lá. E eu tenho um irmão mais novo, um pouquinho abaixo de mim, que está aqui no Rio de Janeiro, enfim, está vivendo a vida dele aqui. E tem sua filha aí, que é advogada, brigadora, Não, a Juju Evangelista. a minha filha, na verdade, é formada em Relações Internacionais. Ações internacionais. Mas como ela é muito veemente, as pessoas acham que ela é pensando que ela é advogada. Ela é veemente na defesa da causa, né? Mas então, Edson, o tema que a gente combinou foi falar da política de eleição, especialmente da população negra ou dos representantes negros. Você tem ótima experiência para falar. E a conexão disso com a reparação da escravidão. Essa que é a nossa proposta de hoje. E você fica à vontade aí para desenvolver da forma que você melhor intuir, né? Bom, esse debate do racismo institucional, ele tem origem na história do Brasil. A forma como o Brasil foi formado, né? E que relegou a população negra, nós negros, a uma situação de não cidadania. Pra você ter uma ideia, em 1850 foi feita uma lei que inviabilizou até os dias de hoje o acesso à terra à população pobre, à população negra, que o Brasil, naquela época, um país agrário, a terra era o principal meio de vida, né, do cidadão e da cidadã. Então, fizeram uma lei que inviabilizou o acesso à terra. Estava até vendo essa semana aquele evento lá de Minas, vergonhoso, da agressão aos trabalhadores sem terra, que produziam ali uma série de coisas, né? Até café se fazia ali e tal. Café Quilombo do orgânico. Campo Grande é o nome do Quilombo, assentamento. exatamente, Quilombo do Campo Grande. E você vê um sem número de homens e mulheres negras. Esses são os herdeiros da tragédia. Chegou a Vanilda. A Vanilda foi que falou. Ele foi o melhor ministro da igualdade racial. Então tá aí, vamos ver se ela confirma. Você falava do Quilombo do Campo Grande, quando eu te interrompi. Não, eu estou falando do Quilombo do Campo Grande como exemplo de que o negro foi afastado de todos os instrumentos de produção que gerassem renda para a sua vida com dignidade. Né? Isso foi feito ao mesmo tempo da lei que determinou o fim do tráfico de escravizados para o Brasil, foi em 1850, né? A Lei Saraiva-Cotegipe, que proibiu o tráfico de escravos, e a Lei de Terras, que proibiu o nosso acesso à terra. Então, isso gerou todo um distanciamento nosso, negros, né, das atividades produtivas formalizadas na sociedade brasileira. Com a abolição da escravidão, o Brasil, ao invés de fazer uma divisão de terras que propiciasse ao ex-escravizado o acesso a um instrumento de sobrevivência, que era a terra, o Brasil não fez. Até porque quem proclamou a República foram os latifundiários, que mantiveram o monopólio da terra na mão de poucos, e isso vem marcando a história do Brasil até hoje. Eu estou falando isso, Adame, porque o racismo ele tem origem, né, nesse período.
a exclusão do negro do acesso à cidadania através do trabalho. E se falar no trabalho urbano também, nós tivemos o estímulo à imigração de japoneses, não eram todos os asiáticos, eram os japoneses, e europeus ali, da Itália, da Espanha, de Portugal, para o Brasil, até da Alemanha. E aí houve a oferta de lote de terra, de acres de terra para essas pessoas aqui se instalarem. E isso você vê que gerou essa distância socioeconômica dos negros em relação à população branca e não negra. E, do ponto de vista da política, das políticas públicas, a coisa se repetiu, né? Os negros eram classificados de vadios. E nós tínhamos uma lei que prendia os vadios, que era a lei da vadiagem, né? Então, ao mesmo tempo que não oferecia as condições de trabalho formal, a elite brasileira nos punia pelo fato de não ter o trabalho. É um negócio meio maluco, mas aconteceu. E na questão do voto também, porque aí nós vamos falar da questão política, né? Na questão do voto, o voto primeiro era censitário e depois o analfabeto não podia votar. O analfabeto só veio a poder votar formalmente na Constituição de 1988. Né? Então, tudo isso nos gerou um afastamento da população negra, que é a maioria nesse país, das instituições, das posições de liderança e de mando nas instituições brasileiras. E gerou um outro problema, que é o nosso acesso às instituições que propiciam os serviços à cidadania, seja na área de saúde, seja na área de educação. O serviço público, de uma forma geral, está marcado pelo racismo, o racismo institucional, que vê no negro um não cidadão. O racismo que vê que ele treina os profissionais de segurança, profissionais de segurança, a ver no negro um potencial marginal. O exemplo mais recente disso foi a juíza lá de Curitiba. Falou, não tem nada contra o cidadão. Não tem nada material aqui, de crime, de infração que ele tenha cometido. Mas ele é negro, então ele deve estar metido em alguma coisa. Portanto, eu vou condená-lo a 14 anos de prisão. Então, para a gente ver a dimensão né, da violência contra a população negra. O que tem a dimensão também, na medida em que a gente não podia votar por conta de não ter renda e depois por conta de não ter acesso à alfabetização, né, isso gerou também uma distorção enorme na representação política brasileira. Você veja bem, nós somos maioria na população brasileira, mas no Congresso Nacional nós somos mais de 50%, 53% dos brasileiros. Mas no Congresso Nacional nós não chegamos a 50%. Estamos passando... É isso tudo? Eu achei que tinha menos. Não, estamos na faixa aí de 5%. Isso... Eu achei que tinha menos. Sem falar... Passou aqui o Ronaldo Golevski. Acho que foi seu colega como vereador. Foi. Da comunidade judaica. Da comunidade nosso judaica. Amigo. Passou ali agora. A gente tem discussões interessantes. Estou até com saudade do Ronaldo por conta das polêmicas em que nós nos envolvemos. Mas esse distanciamento da possibilidade de votar, né, e, por conseguinte, também de ser votado,
gerou essa desigualdade enorme na representação institucional parlamentar no Brasil. E que hoje está em debate. A questão racial, eu acho que o grande avanço que nós temos é que nós estamos discutindo o racismo e suas consequências na sociedade brasileira. Eu espero, Adame, que a gente tenha a força para promover as mudanças no caminho da igualdade. Eu quero antecipar que a minha visão é de, evidentemente, né, fazer essa discussão de conscientização da população negra, da mobilização da população negra, mas eu acho fundamental que a gente tenha ao nosso lado os não negros. Né? Falando do Ronaldo Gonlewski, né, que nesse aspecto sempre foi uma pessoa que demonstrou sensibilidade, mas eu diria para todos esses companheiros aí, não negros, que nós precisamos não só de nos posicionar contra o racismo, nós temos que nos ter uma postura antirracista, de denúncia do racismo e do combate às desigualdades raciais. E, para isso, a população não negra, a população branca, a população judaica são essenciais. Eu diria que, inclusive, é um dos alvos, né, das minhas intervenções, dos meus discursos, no sentido de dizer que somos um só povo e que, por conseguinte, nós temos que buscar combater aquilo que divide a sociedade brasileira. Infelizmente, a questão racial hoje, objetivamente, é um divisor, porque a população negra ela não usufrui dos plenos direitos de cidadania que o Estado brasileiro teria que assegurar a todos os brasileiros. Então, eu acho que... Ô, Edson... A abertura é isso. A gente poder... começar a ensaiar. Bem, eu participei 2 anos na ouvidoria, você também, acho que foi 2 ou 3 anos como ministro, mas você foi político do Partido dos Trabalhadores durante muito tempo. Acho que você teve um outro partido antes ou foi a vida inteira do PT? Eu fui do PCdoB, foi do Partido Comunista do PCdoB, né? Inclusive, o meu primeiro mandato foi pelo Partido Comunista do Brasil. Eu me lembro. Isso aí. E foram 13 anos dos governos de PT, PCdoB, mas os dois Lulas e o 1,5 Dilma. Eu fui outro dia numa reunião da bancada do Senado e lá eu vi algumas pessoas, eles estão assim, como se amanhã de manhã, a atitude mental, né, é de como se amanhã de manhã fosse a posse do primeiro governo Lula, que o Lula fosse tomar posse, com a dona Marisa sentada do lado dos Rolls Royce, com aquele monte de deputados que foram eleitos, e a gente sabe que a realidade não é bem essa. Primeiro, a esposa do Lula faleceu, o Lula teve um monte de problemas, esteve preso, o PT teve uma onda muito grande de antipetismo, e você vê que tem muitos poucos deputados no Congresso Nacional. Não é a mesma coisa. E, apesar disso, as pessoas não entenderam. Só citando aí Lia Vieira, que entrou na live, Helena Teodoro, como é que a política pode se transformar, ou como é que o movimento negro, que movimento ele faz agora de estratégia para a eleição desse quadro que tem governo Bolsonaro, mas que tem também muitos poucos parlamentares. Eu fui pré-candidato na última eleição, com deputado federal, foi uma experiência interessante, mas você não vê um congraçamento de pessoas que estariam no mesmo arco para fazer uma estratégia
para pelo menos alguns serem eleitos. Há uma disputa muito grande e que acaba com muito pouco resultado de eleição. Isso é ruim, porque você acaba num Congresso sem representatividade, mas não é sempre só representatividade, é sem poder de pressão. E é isso que eu queria que você, que foi parlamentar, teve exatamente muito tempo aí, saudando também a querida Odete Rocha, minha queridíssima desde o tempo que eu me formei lá em Brasília e que trabalhou no Supremo Tribunal Federal. Vai, por favor, Edson. Bem, primeiro eu diria que muita coisa que foi levantada contra o PT, a vida está demonstrando o contrário, né? A própria questão da condenação do Lula, hoje os ministros do Supremo estão por julgar a improcedência daquilo que foi denunciado, né, principalmente pelo ministro Palocci, ex-ministro Palocci. Pois é. E que não tem... a Polícia Federal chegou à conclusão de que não há nenhuma materialidade de ilícito cometidos pelo presidente Lula. Então, eu espero que o Superior Tribunal Federal ele possa fazer essa análise com base em dados e restitua os plenos direitos do ex-presidente Lula. Isso é uma coisa. A outra questão é referente ao Partido dos Trabalhadores. Por óbvio, nós fomos bastante atacados do ponto de vista dessa questão moral, de corrupção e etc. Mas mesmo diante desse ataque, dos ataques duros que sofremos, o PT é a maior bancada, o partido com a maior bancada na Câmara Federal. Então, conseguimos resistir a uma onda muito forte que estimulou o antipetismo. Agora, trazendo... É óbvio que, mesmo quando nós tínhamos a presidência da República e tínhamos bancadas até maiores na Câmara e no Senado, não é fácil você votar questões das relações raciais no Congresso, porque você tem no setor ruralista uma grande representação, né? São 200 deputados afiliados à bancada ruralista organizada, né, com líder e etc. da bancada, né? Você lembra que quando nós fomos discutir a questão de terra para os quilombolas, né, o que a gente teve que fazer em termos de diálogo e tal para poder aprovar no Estatuto da Igualdade Racial a questão do acesso à terra para os quilombolas, que já era um elemento das disposições transitórias da Constituição da República, e o Estatuto da Igualdade Racial só consolidava em lei, em uma lei infraconstitucional, um dispositivo que a Constituição já estabelecia diretrizes em sua disposição transitória. Mas foi uma luta... E mais o decreto, né? Decreto 4887. O decreto foi uma 4887, que foi questionado, que tivemos que ir ao Supremo. Se não me engano, você foi um dos amigos curi da defesa pelo IARA, da terra Instituto de Advocacia. Do 4887. Então, isso é para ver o tamanho, né, das coisas que a gente teve que enfrentar, mesmo sendo governo. O Estatuto da Igualdade Racial, nós tivemos muitas discussões, muitos questionamentos a responder aos deputados e senadores para assegurar, né, o número que garantisse a sua aprovação. Felizmente, a gente conseguiu que ele fosse aprovado na Comissão Especial da Câmara por unanimidade, você lembra disso? E no Senado houve um empenho, a bem da verdade, né, de líderes como Renan Calheiros,
como o senador José Sarney, que foram parceiros nossos, dos líderes, inclusive do PT, o Luiz Mercadante, que ajudou muito, o Eduardo Suplicy, que foram articuladores da aprovação do Estatuto da Igualdade Racial no Senado da República, né? Então, isso foi algo que a gente tem que fazer muito exercício, né, de diálogo, de flexibilizar aqui, de reafirmar o princípio ali, e conseguimos fazê-lo ser votado. O que eu acho é que nós precisamos aproveitar, aproveitando esse momento onde a questão racial ela assume quase que um protagonismo nos debates no Brasil. Não tem mesa de debate que não se fale da questão racial, da violência contra os negros, da falta de acesso da população negra ao trabalho, à saúde, à educação, enfim, das agressões que a população negra é vítima no Brasil. Eu acho que a gente tem que, os movimentos sociais e as lideranças do movimento negro, nós temos que pactuar, né? É óbvio que eu sou do PT, mas tem um negro que é do PSB, tem outro que pode ser do PMDB. A causa tem que nos unir. A causa tem que estabelecer um parâmetro de valorização da representação negra. A contrapartida a isso é um compromisso, né, daqueles que receberem o mandato em serem não só instrumento, mas serem porta-vozes, parte da causa, levar a causa para os debates nas casas legislativas. Mas como é que vai fazer isso com o Hélio Negão Bolsonaro? E a Preticinha aqui perguntou para você também, Preticinha, muitos negros atacaram o PT no momento de mais fragilidade e até hoje não fizeram autocrítica. Essa situação que estamos foram muitos gatilhos, mas não isenta parte da esquerda. Então, era essa a pergunta dela. E o Bolsonaro, Negão? Não, olha só, existem na sociedade, você tem pessoas que pensam diferente. O Hélio Negão, ele pensa muito diferente. Assim como Sérgio Camargo pensam muito diferente. São negros, mas não são meus irmãos. Não são nossos irmãos, né? Então, eu acho que por isso que eu digo, o parâmetro é o abraçar a causa. Porque nós podemos ser de partidos diferentes, até de ideologias diferentes, né? Eu vou ter que respeitar o cara que é de centro, né? Não precisa ser marxista, socialista. Eu tenho que respeitá-lo. E na medida em que ele, por exemplo, vou dar um exemplo aqui concreto, ele seja contra um dispositivo que faz com que os operadores aí de segurança, policiais, possam atirar para depois saber em quem está atirando, que, se não me engano, é o excedente de ilicitude. Uhum. Excludente. Excludente de ilicitude. Se forem favoráveis, se houver, né, entendimento sobre isso, não tem problema de estar com o negro de um outro partido. Né? Na questão das cotas, se um negro de um partido outro tiver como sua plataforma a defesa das políticas de ação afirmativa, eu acho que essas coisas devem ser valorizadas. E eu acho que o movimento negro tem que chegar a esse nível de maturidade. Esse nível de maturidade. Estabelecer uma pauta mínima, eu diria assim, de temas. É óbvio que o camarada não pode chegar no dia
de uma forma eleitoral e dizer assim, eu concordo com isso, mas não tem compromisso. Porque a questão da luta contra o racismo, ela é um compromisso de vida, né? De militância política, né? Então, se você, Adame, que não é do PT, é candidato a um cargo eletivo, eu não posso te desqualificar no que tange as políticas antirracistas, porque você não é do meu partido. Podemos Claro. ter diferenças na visão de sociedade, mas na questão da luta antirracista, eu acho que tem que ter unidade. Né? Eu acho que tem que ter respeito. Eu acho que tem que ser... Temos que valorizar, né, aqueles que se propõem a entrar na política, seja em que função for, ou na vida pública, né, e abraçarem e tiverem compromisso com essa causa. Porque, por exemplo, você pode ter um procurador, pode ter juiz, pode ter ministro do STF, que tenham esse nível de compreensão de que o Brasil é um país desigual e que nós precisamos promover as mudanças legais, institucionais em nosso país para que a desigualdade ela não se perpetue. E isso vai ser feito por muita unidade. Eu sou do PT. O PT, durante seu governo, nós fizemos muitas coisas a partir da relação de respeito que tínhamos e temos com os movimentos sociais, com o movimento negro, por exemplo. A CEPI é um produto dessa relação. Né? Fizemos muito durante os 13 anos que tivemos no governo. Fizemos muito, mas não o suficiente. Certo? Mas eu entendo que muito que a gente fez contou com a parceria de não petistas. Até para votar leis, a questão das cotas. Estatuto da Igualdade Racial. Estatuto da Igualdade, as cotas, né? Tudo isso, o ProUni, né? Tudo isso passou pela parceria com parlamentares não negros. A questão da regulamentação do trabalho doméstico. O trabalho doméstico é uma excrescência, né? A mulher trabalhar na casa de outrem, não cuidar dos seus filhos e não ter os direitos trabalhistas, não ter, né, uma regulação das suas horas trabalhadas, né? Aquilo ali é um prolongamento da relação escravocrata no Brasil. Então, a regulamentação do trabalho doméstico ela foi conseguida, a lei, né, com a intervenção e contribuição de não negros. Lembro que a relatora do projeto da lei, né, foi a deputada Benedita da Silva. Mas ela teve que conversar e teve que contar, né, com a parceria de deputados e deputadas que não eram negros e que não eram do PT. Claro. Então, a gente tem que ter... Eu acho que a gente tem que ter firmeza na defesa dos nossos princípios. Tá certo? E amplitude na relação com as pessoas, no fazer política. E até a questão daqueles que não concordavam, fazer autocrítica. Eu não cobro isso. Eu acho que a autocrítica se faz na parte. Muitos que não concordavam com cotas, quando nós votamos cotas, né? Foi um debate muito grande, muita discussão. Teve até um livro chamado Não Somos Racistas. Teve gente que escreveu muita coisa contra as políticas de ação afirmativa e que hoje mudaram. Teve o manifesto. Teve o manifesto dos 114 intelectuais contra as cotas. Eu não esqueci. E as pessoas hoje, muitos que assinaram aquele documento, hoje são favoráveis. Então, a autocrítica ela se dá concretamente na vida. Pô. Não vamos ficar falando, vem cá, você era contra.
Agora tu é a favor? Sou. Então faz autocrítica aí. Tu, pô, se arrepende? Né? Então só falta cobrar do cara fazer penitência da história. Então você vai ficar ajoelhado no milho não sei quanto tempo. Eu acho que não é por aí. Ô Edson, eu queria pegar, faltam aqui 18 minutos, eu queria pegar o papo da reparação da escravidão, fazer uma conexão internacional também, ver o discurso da Michelle Obama, que ontem teve do Bill Clinton, e você viu a virada do general Colin Powell, que era republicano, e que veio apoiar o democrata lá, o Biden, e hoje nós vamos ter essa novidade fantástica aí, que é o Obama falando e a Kamala Harris, né? Que é uma boa novidade e que acho que se conecta com essa conversa da reparação da escravidão, que eu quero dar uma pegada para manter com a África também, falar com a África. Não, eu acho que sim, eu ouvi o discurso da ex-primeira-dama, a Michelle Obama, de uma competência e de uma clareza muito grande, né? Acredito que o Obama também vai na mesma linha. Agora, é importante dizer que os Estados Unidos há um amadurecimento maior do que aqui no Brasil sobre a temática racial, né? Chegaram a eleger um presidente da República negro. Eu estou falando do ponto de vista da identidade negra, né? Da autoestima da população negra e da identidade negra e do espaço que os negros ocupam nas instituições americanas. Você está falando do general Colin Powell. Um cara importantíssimo. Importante na estratégia de defesa americana. A Kamala, ela vai ser a vice-presidente. Do Biden. Foi promotora de justiça. Prendeu muita gente, num estado como a Califórnia. Né? A Califórnia. E dura. E ela foi muito dura, muito dura. E uma das coisas que é levantado, tanto lá como cá, é exatamente a crueza e a dureza com que os negros são tratados pelos operadores de justiça. Então, eu acho que, inclusive, ela já houve uma evolução, na medida que ela participou de uma forma muito ativa das manifestações que ocorreram em função do assassinato do George Floyd. Então, aquilo ali, né, das vidas negras importam, ela ali à frente, se manifestando, protestando, já é uma sinalização importante, né, de que não é a cadeia que vai resolver o problema tanto na sociedade americana como na sociedade brasileira. A cadeia está substituindo as escolas, né? Recuperando aqui o velho Darcy Ribeiro. O que não se gasta com educação está se gastando com penitenciário. E lá isso já virou um grande negócio, né? Dos presídios operados pelo setor privado. Alguns já falaram, até esse governador aqui do Rio de Janeiro, chegou a falar quando ele estava em alta conceituação na sociedade, chegou a falar em privatizar os presídios, o serviço penitenciário. Que aí, na verdade, prender vai ser um grande lucro. Quanto maior o número de presos, maior é a lucratividade daqueles que operam. E você acha que ele sai do impeachment, vindo por uma questão local aqui, ou ele vai ser empichado mesmo?
Olha, eu acho que a impeachment não é uma decisão política, mas que tem que estar baseada em base material concreta. Pelo que dizem, a delação premiada do ex-secretário de Saúde, esqueci o nome dele agora, Edmar. Edmar Santos, envolve o governador nas maquinações que ocorreram na Secretaria de Saúde. Se for isso, tratar a saúde de forma irresponsável para obter dividendos financeiros o desqualificam para continuar na função de governador do estado do Rio de Janeiro. Essa é a minha visão. E você vê que foi muito rápido, né? Porque em menos de 2 anos aí do mandato, ele estava aí jogando muito forte e acabou, tá murcho, sumiu, não aparece mais. E a votação também na Assembleia Legislativa foi muito, muito dura, né? Foi um placar muito grande. Você que é Ele um não político teve um voto. profissional. 69-0. Pois é, como é que você avalia isso com a sua experiência de vereador e deputado? Adame, eu acho o seguinte, a política ela se divide em dois campos, né? Aqueles que entram na política para obter aumento do seu patrimônio e a política como vocação, como uma paixão, né? De lutar por uma sociedade melhor ao juízo de cada um. Né? Tem liberal que faz política achando que uma sociedade, um Estado liberal, ele vai ser melhor para a sociedade. Eu acho o contrário, que a gente tem que trabalhar para ter um estado de bem-estar social, que vai garantir um bem para a maioria da população. A exemplo do que ocorreu na Europa e nos Estados Unidos durante um bom tempo, até a chegada do Ronald Reagan à presidência da República. Então, isso é fazer política com vocação, com ideal. Agora, aqueles que entram para ter dividendo financeiro e que se confirmar é o caso do governador do estado do Rio de Janeiro, aí as falcatruas aparecem rápido. Não tem como fazer-se determinadas questões achando que vai ficar entre 4 paredes. Venha público. Se você futuramente vier aqui... Oi, Helena Teodoro. Você futuramente vier a concorrer, já que você é pré-candidato, na Câmara dos Vereadores, aquela polêmica do Museu da Escravidão, do Cais do Valongo e do Cemitério dos Pretos Novos e do Quilombo da Pedra do Sal, como é que você vê aí? Mais o prédio de docas, né? O prédio de docas. Olha, eu vejo assim, aquele prédio ali tem que ser um museu. Eu estou sabendo que o Sérgio Camargo, numa postura diversionista, está pensando em fazer ali um centro de memória do André Rebouças. É diversionismo, porque, na verdade, é para não se haver o compromisso com o Museu da História da Escravidão e o Museu da História dos Negros no Brasil. Eu acho que esse museu não tem que falar apenas, né, da desgraça da escravidão, mas nós temos que falar também, né, uma memória, né, da presença do negro na sociedade brasileira, em todos os seus aspectos. Né? Negro na ciência, Claro. negro na literatura, na engenharia, enfim, na cultura. Né? Falar, ser um centro mesmo de memória da população negra. Eu acho o seguinte, Adame, eu acho que o poder público, principalmente a prefeitura, tinha que assumir isso como a sua bandeira e buscar viabilizar formas
de tornar realidade. Então, aquilo ali tem que ser um espaço de memória africana no Brasil. Ali foi por onde entrou a maioria dos escravos, dos escravizados em nosso país. Né? Ali tem o cemitério dos Pretos Novos. Né? Então, criar ali todo um ambiente de turismo, inclusive, de conhecimento, para as pessoas saberem da história e do valor da maioria da população brasileira, que é a população negra, que é uma população sem memória. Então, eu, estando na Câmara, eu acho que essa será a minha prioridade, é trabalhar as condições para que o município do Rio de Janeiro tenha ali naquela área da pequena África, né, essa memória valorizada. E dizer que eu vejo possibilidades, porque tem o Museu da Manhã, né, tem o outro museu, tem 2 museus ali que foram feitos recentemente. Então, havendo a vontade política, nós teremos condição de fazer daquilo ali algo que será uma referência mundial. Eu acho que os governantes do Rio de Janeiro ainda não tiveram noção do alcance que aquela intervenção urbana terá no desenvolvimento do turismo na cidade do Rio de Janeiro. Eu não vou desmerecer os investimentos ali realizados, mas eu acho que tanto o museu, como o Cais do Valongo, como os Pretos Novos, são assim, têm um valor histórico e cultural infinitamente maior do que esses equipamentos que ali estão. Pois é, você vê que ontem a professora Mônica Lima esteve aqui na live e ela falou que há risco, sim. Embora o pessoal do IPHAN, na ação judicial que o Ministério Público move contra a ação da cidadania, que gastava 80% do que recebia, gastava para pagar a diretoria, segundo a ação do Ministério Público Federal, ela disse que há risco de se perder o título, no caso do Valongo, de Patrimônio Mundial da Humanidade, porque não foi feito o centro de referência da prefeitura. Né? Isso é por conta da negligência do atual prefeito, porque isso poderia ter sido feito se ele tivesse, mais uma vez eu coloco, vontade política de fazê-lo. Né? Agora, eu acho que está caminhando-se, não vou falar assim de uma forma definitiva, para um ajustamento de conduta ali do Ministério Público com a ação da cidadania e envolvendo a Fundação Cultural Palmares, onde vai haver uma permuta de equipamento, né, de prédios, para abrigar a ação da cidadania num outro local, ali dentro, aqueles armazéns que existem, os armazéns, e liberar aquele espaço ali para a Fundação Palmares, que está reivindicando para si aquele espaço. Eu falei que o Sérgio Camargo pensa em fazer um centro de memória do André Rebouças, que merece todas as nossas homenagens. Mas a memória do André Rebouças, eu penso que estaria melhor abrigada num museu que estabelecesse a história da escravidão e a história do negro na sociedade brasileira. Então, eu estaria... Mas como o Sérgio Camargo ele quer criar polêmica com o movimento negro, com o movimento antirracista, até entendo que isso é uma manobra diversionista, está querendo criar dificuldade. E ele não dura tanto, não. Ele
ele vai passar, né? Como tantas outras coisas passaram. Edson, nós temos 3 minutos aqui, ou 4. Eu queria, desde já, antes de passar a palavra para você, e também tomar o maior cuidado para salvar a live, queria dizer que foi, como sempre, um prazer e uma honra ter esse momento com você. Quando eu trabalhei com você, você como ministro, eu como ouvidor, foi um dos momentos muito importantes da minha vida profissional. Acho que a ouvidoria foi realmente um ponto fora da curva na história da CPI. Nós arrumamos muitas confusões. A gente hoje, até hoje, quando eu saio... Agora... Quem arrumou confusão foi você. Eu estava resolvendo sua confusão. Muita confusão. A gente não sai da casa, do escritório, para ser ouvidor, para ficar vendo cadeira e mesa. A gente vai lá para quebrar o barraco mesmo e arrumar a confusão. Como diz a juventude hoje, e tem meu filho que está com 23 anos, está na faculdade, fogo nos racistas. E acho que a gente botou para quebrar em muitos momentos. O próprio caso do Monteiro Lobato, você se recorda, e começou lá na ouvidoria da CPI. Foi só confusão. Então, queria dizer que a gente conseguiu manter uma excelente relação desde então. Eu acho que você é uma pessoa muito especial. Eu faço votos que você tenha pleno êxito aí na sua tentativa de voltar aí ao mandato parlamentar, e quero dizer que você tem aí exatamente 2 minutos para as suas palavras finais. Não, eu acho que não vou gastar isso, eu já falei bastante. Eu quero te agradecer ao espaço, dizer que estamos sempre disponíveis para a gente dialogar. Dizer que eu espero que a gente comece a mudar a cara da representação institucional do Brasil nessas eleições. Espero que tenhamos mais negros eleitos, né, para que a gente possa ter força para fazer mais coisas nas instituições públicas, inclusive a implantação da Lei 10.639 no Rio de Janeiro. Essa é uma questão fundamental. E dizer que eu estou também no Instagram, @EdsonSantosRio, que podem ser acessados, me seguir, opinar, criticar, enfim, dialogar. Um abraço, Adami. Um abraço aos amigos que nos acompanharam nessa live. Amanhã tem Carlos Moura, às 17 horas, e Ademir da Silva, às 19. E no dia 21, vai ter esse cidadão que entrou aqui, Hamilton Borges, do Reage ou Será Mais, nosso amigo da Bahia. Dia 21 nós estamos aí. Alô, Hamilton. Abraço para o Carlos Moura, meu respeito. Carlos Moura. Agora meu colega de IAB. Entrou no IAB outro dia. Falou, Edson. Valeu, pessoal, galera. Hamilton, dia 21 é você, hein? Tchau, tchau. Vou salvar a live.